Queridos, eu trago uma palavra para os vossos corações aqui nesta noite. Como o tema ressurreição de Jesus é um assunto de uma importância muito grande, porque é o ponto máximo do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. Lembrando aos irmãos que Jesus nasceu, Jesus viveu, morreu, mas para que tudo fosse concluído, ele precisava ressuscitar entre os mortos. Então hoje eu quero trazer aqui de uma forma muito breve aos irmãos, não vou me delongar, apenas uma pequena reflexão. Nós temos ainda mais um serviço a fazer. Para tanto, vamos para Lucas, embora todos os evangelistas escreveram, relataram este fato, devido à sua importância no cânon sagrado, quis o Espírito Santo que ficasse bem fixado, e ele usou os quatro evangelistas para marcar este fato de uma importância muito grande para o cristianismo e para nós, Lucas 24, versículo de 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, perplexa, a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando ela possuída de temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, como ele vos previu, estando ainda na Galileia, e quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram a todos todas estas coisas, e aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Como disse aos irmãos, a ressurreição de Jesus é o evento mais importante para a humanidade, desde que ela existe. Na verdade, o apóstolo São Paulo, no capítulo 10, quando ele escreve aos Romanos, versículo 9, ele nos diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, tanto Paulo como Pedro vai nos dar um foco que é a ressurreição de Jesus Cristo. É o ponto máximo do cristianismo, porque se você crê que Jesus veio, nasceu e morreu, mas se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para que este ponto do cristianismo tenha o ápice e tenha o volume que ele tem tido durante os séculos, é porque Jesus Cristo, ele ressuscitou.
A Bíblia diz que após ele ressuscitar, ele apareceu primeiramente a algumas mulheres, e essas mulheres foram levar a notícia aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado. É de uma importância muito grande porque, de forma muito cirúrgica, Jesus foi aparecendo às pessoas que ele entendeu que seria um ponto de partida para que essas pessoas pudessem anunciar às demais pessoas. Ele não procurou as autoridades religiosas, ele não foi nas autoridades romanas, aos homens mais importantes da cidade de Jerusalém, para dizer que ele tinha sido ressuscitado. Mas não foram as pessoas simples. A primeira delas foi Maria Madalena, que ao chegar ao sepulcro, ainda no sábado à tarde, porque lá a viração do dia é às 18 horas, ela foi a primeira que, depois do dia sabático, ao sábado, ela vai ao sepulcro. Ela está desesperada, ela quer levar algumas especiarias, mas ela deixa para trás as suas companheiras e ela corre ainda à noite do sábado, na entrada do domingo para nós, e ela chega ali primeiramente para tentar encontrar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e versículo 14, nos diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. E se, na verdade, os mortos não ressuscitam, por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. Ou seja, queridos, se Jesus não ressuscitou, tudo é vão. Embora ele tenha subido a cruz, embora ele tenha entregado a sua vida, embora ter chegado aqui nessa terra, mas se ele não rompe a sepultura, nada está concluído. E Paulo vai ser muito preciso. Agora, é interessante que os discípulos vai levar adiante algo que eles presenciaram, porque aquela tarde de sábado para o domingo, quando você soma os 4 evangelhos, você vai perceber que houve um movimento muito grande ali na sepultura de Jesus. Ou seja, um entra e sai. Um entra e sai. Mas estes homens, irmãos, eles vão assumir, eles vão comprar essa ideia, porque o seu líder máximo, em quem eles acreditavam, havia morrido na sexta-feira. Mas agora, ao romper esse domingo, quando a notícia sai que ele havia ressuscitado e eles confirmam a ressurreição de Jesus, esses homens, eles vão tomar de uma força muito grande, porque até então eles estavam amedrontados, eles estavam dentro de um cenáculo com medo, mas quando eles visualizam que o seu Jesus havia ressuscitado, eles vão tomar de uma fé muito grande e vai romper, irmãos, vai investir, vai tomar de uma força, de uma fé muito grande, porque, vamos entender, eles eram homens simples, muito simples. Eles não tinham apoio das autoridades, nem dos religiosos, também não dispunham de recursos financeiros. Porque uma coisa precisamos entender, para você manter algo que você tem uma força contrária, sem recursos,
e também não tinham o apoio popular. A população não estava do seu lado. Eles tinham um depoimento muito firme quando eles eram instigados perante as autoridades. As suas falas, os seus depoimentos diante dos concílios, dos sinédrios da época, eles eram muito firmes. Eles jamais negaram, foram testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Receberam-se muitas represálias, foram expulsos das cidades, foram espancados, apedrejados, torturados, aprisionados, mortos por causa dessa verdade. Foram capazes de dar a sua própria vida por esta mensagem. Perderam as suas estabilidades financeiras, mudaram seus estilos de vida, porque sustentaram que ele havia ressuscitado e levaram esta mensagem do Evangelho avante. Passaram a ser rejeitados pelas suas próprias famílias, foram expulsos das sinagogas, foram excluídos dos seus amigos. Se as suas mensagens não fossem verdade, esses homens não teriam feito o que fizeram, nem teriam aguentado as pressões que foram submetidos. Mas ainda eles passaram por tudo sem que tivesse uma promessa aqui na terra de uma promoção. Mas, pelo contrário, Jesus havia dito a eles que eles teriam aflições, que eles seriam perseguidos, que eles seriam castigados, que eles seriam levados sobre as autoridades. Isso não é uma prova, irmãos, inequívoca que aquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram, eram realmente uma realidade. Então nós podemos dizer aos irmãos aqui de alto bom som: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Porque eles eram capazes de dar as suas próprias vidas, porque eles presenciaram algo. Ou seja, a lei ficou para trás, agora era uma nova dispensação. Eles que deixaram tudo para trás, aqueles que eles aprenderam dos seus pais, porque eles viram o Cristo ressurreto. Aleluia. Por isso eu disse aos irmãos no início, tudo foi muito cirúrgico. A forma que Jesus foi trabalhando aqueles homens durante aquele pequeno período da sua ressurreição foi o suficiente para que esses homens levassem adiante algo que jamais eles puderam negar. Como eu disse aos irmãos, os 4 evangelhos se posicionaram de forma muito forte, mas o que me chama a atenção quando estava preparando esta mensagem foi que Marcos escreveu no capítulo 16, versículo 3, quando as mulheres saíram, elas estavam já, Maria foi primeiro, depois ela volta, avisa os apóstolos, as outras estavam preparando as especiarias, mas quando Maria vem vindo, ela começa a indagar. Quem vai remover? Me dá um copo de água. Quem vai remover a pedra que foi colocada, ela foi fechada, ela foi selada ali na porta do túmulo? Uma ia dizendo à outra: quem vai nos remover aquela grande pedra? Queridos, violar uma pedra de um sepulcro na época, ainda mais selada pela aquela grande autoridade, podia lhe custar a vida, podia sofrer uma pena capital. Não se podia violar um túmulo. Mas aquele túmulo, aquela pedra não foi violada de fora para dentro, mas ela foi de dentro para fora. Amém? Ela foi violada de dentro para fora. Mas elas vão
como ela pode ser removida? Quem vai nos remover aquela grande pedra? Queridos, isso nos remete, já fazendo aqui uma pequena aplicação, é que às vezes a preocupação da nossa vida, as grandes preocupações, ela passa a ser um ladrão da nossa alegria. Quantas vezes você se preocupou por algo que não aconteceu? Quantas vezes você passou a noite sem dormir e quando o dia amanheceu, você se apercebeu que não valeu a pena você se preocupar? É um ladrão. Essas mulheres estavam preocupadas por algo que já tinha acontecido. A pedra já tinha sido removida. Um anjo já tinha chegado ali e removido aquela pedra. E elas estavam tensas, dizendo: e mais a pedra? A pedra é grande. Nós não temos força para remover aquela pedra. Além do mais, ela não pode ser violada. Ela está selada. Mas nós precisamos levar essas especiarias ao nosso mestre. As preocupações, irmãos, nos remete a perder a esperança. As grandes preocupações da vida nos remete a perder a fé. Quantas vezes você se preocupou tanto com algo nesta vida que parece que você diz: não tem mais jeito, não tem mais solução. Aquela pedra que você percebe que não tem ninguém aqui que é capaz, você não é capaz de remover. O que vai ser se essa pedra não for removida? Mas nessa noite, o Espírito Santo tem uma palavra para o seu coração: a pedra já foi removida. O que eu preciso fazer então? O que você precisa fazer é não voltar para casa. É você continuar marchando. Essas mulheres tinham diante de si uma grande dificuldade, mas elas continuaram firmes. Nós vamos até o sepulcro, mesmo sabendo que a pedra está lá. Queridos, não deixa as preocupações desta vida roubar a tua esperança. Não permita que isto aconteça. Mesmo que você não consiga alcançar com as suas próprias mãos, mas entenda, a mão de Deus está lá. Aqui, a força que você não tem para remover essa dificuldade, Deus envia um anjo e remove. Aleluia! E remove. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria o que eu já fiz. E hoje o Espírito Santo vem acalentar o seu coração e disse: não te espante. Não entre em desespero. A pedra é muito grande, ela é. Mas Ele sabe como remover esta pedra, para lhe facilitar o caminho. Ele quer que você volte a confiar. Confia em Deus, aleluia. Confia em Deus. Entenda perfeitamente que você depositar a sua confiança em Deus está resolvido. Quando você passar a entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele, você pode ter certeza de uma coisa: tudo Ele vai fazer. Mas o problema, irmãos, que ao deitar, nós colocamos nossas coisas nas mãos de Deus, mas ao levantar, disse: Deus, eu quero de volta. Hoje eu vou enfrentar. Não, queridos, não faça isso. Descansa no Senhor, que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Impressionante que Mateus vai
citaram a presença dessas mulheres, tanto como João, como Lucas, cada um com seus pontos. Mas Marcos, ele é mais preciso. Ele vai dizer, lá esteve Maria Madalena. Aleluia. Esta mulher, ela imprimiu uma liderança entre as demais. Mas quem foi Maria Madalena? Uma mulher aprisionada por espíritos imundos. A Bíblia chega a dizer 7 demônios. Olha, irmão, um demônio já é problema. Agora 7. Mas agora ela está livre dessa força do mal. Quando, ao romper o dia sabate, às 18 horas vira o dia, ela já está pronta para chegar no sepulcro, para começar o seu trabalho. De levar as especiarias, perfume. Mas Marcos vai dizer que ali estava um grupo de mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E foi muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Essas mulheres estavam gratas por tudo que Jesus tinha feito por elas. Irmãos, o importante na nossa vida é você ter um espírito de gratidão. Seja grato ao Senhor. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Há um trabalhar, há um cuidado de Deus. Nesse último mês, eu convivi com pessoas, e eu contei esses dias 7 pessoas com Covid. São pessoas que eu convivi todos os dias. Até dividir marmita. Juntos. Todos os dias. Sentados juntos. No entra e sai o dia inteiro. E o último pegou o exame e disse para mim, Marcos, olha aqui, eu estive com Covid. Aqueles dias que eu fiquei mal, eu estava realmente com Covid. Eu olhava e disse, meu Deus, quanto milagre. Quanta proteção de Deus. Deus está, irmãos, nos protegendo. Deus está nos guardando. Sinta a mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Agora, a presença, irmãos, desses anjos ali também faz parte deste fato. Mateus vai dizer no capítulo 28, versículo 2, que o anjo provocou um terremoto. Lucas vai dizer que esses 2 varões com vestes resplandecentes falaram com as 2 mulheres no túmulo. Elas entraram no túmulo e lá estava o anjo. Fazendo essa pergunta, por que vocês estão buscando aquele que já vive? Marcos vai dizer que vai usar um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e que esse anjo falou com as mulheres dentro da tumba após os 2 terem falado antes. Ou seja, as forças angelicais entraram em trabalho, entraram em diálogo com as mulheres, passando as informações precisas que Jesus havia ressuscitado. Agora, João no capítulo 20, irmãos, versículo 13, a Bíblia não vai nos mostrar um momento. Acompanhem comigo. E disseram-lhe elas, mulher, por que choras? E ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde puseram. E tendo dito isto, voltou para trás, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Maria, irmãos, ela não se conformava.
nesse entra e sai, ela não se conformava. Ela permaneceu ali e, de repente, ela vai se deparar com o nosso mestre. E ela faz essa pergunta: levaram o meu Jesus, eu não sei aonde puseram. Até que Jesus vai se revelar a ela que era ele. E ela corre para abraçá-lo aos seus pés. É impressionante porque Jesus, irmãos, ele tem um carinho todo especial para nos levar momento a momento até que nós possamos chegar à nossa conclusão. E Jesus teve essa forma pedagógica com essas mulheres e também com os seus discípulos, mesmo sabendo que através da sua morte houve aquele distanciamento, Pedro negou, mas eu vejo, irmãos, um mestre fazendo um trabalho tão lindo com os seus discípulos e disse: olha, vocês vão até a Galileia e avise a Pedro que eu estarei lá e nós vamos nos encontrar. Porque Jesus sabia da importância desta aproximação e do trabalho que eles deveriam fazer pós a sua morte. Agora, o trabalho foi concluído. A obra de Deus foi feita. Aquilo que João disse lá atrás: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro Pascual veio, realizou a obra, concluiu a obra. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas nesse processo de morte, ressurreição, aconteceu algo tremendo que eu queria aqui concluir aos irmãos. A morte de Jesus e a sua ressurreição, ele varreu do altar os animais mortos, sendo ele o sumo sacerdote, perfeito, e ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Aqueles animais que eram mortos diariamente, com a sua morte, o sacrifício perfeito, ele varreu de uma vez para sempre, porque a sua morte foi aceita como sacrifício perfeito junto ao Pai. Ele morreu pelos injustos, para justificar os que nele creem. Ele não morreu para os justos, ele morreu para os injustos. Ele não morreu para os que eram bons, ele morreu para aqueles que eram os maus. Eu e você não era bom, mas ele morreu por nós. A cruz foi o palco mais eloquente da expressão máxima do amor de Deus. Ali Deus provou que Ele nos ama. E nós devemos passar por esta vida com o entendimento pleno que Deus te ama. E Ele prova este amor entregando o seu Filho ao mundo. Essa sentença Deus aplica ao seu próprio Filho. Ele foi ferido e agradou o Pai moê-lo. Ele foi feito pecado por nós. A sua morte foi vicária. Ou seja, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Era eu e você que deveria morrer. Estávamos no corredor da morte. Mas ele chegou e disse: eu vou morrer no seu lugar. Eu vou morrer. Espere, eu vou morrer. Vocês têm uma dívida impagável. Eu pago essa dívida. Você não teria como pagar. Estávamos condenados para sempre. Mas ele chegou e quitou a nossa dívida. Havia uma ira de Deus sobre a humanidade. Mas com a sua morte, essa ira é retirada. E através do seu sangue,
o Deus Pai olha para você e diz: Ele é justo. Aleluia! Ela é justa. Glória ao Senhor. Ele é santo. Eu aceito. Mas, queridos, a morte não pôde detê-lo. Aleluia! Ele morreu, mas a morte não conseguiu detê-lo. Ele entrou nas entranhas da morte e matou a morte. Ele matou a morte. A morte morreu. Arrancou o seu aguilhão e tragada foi a morte, a vitória. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor? Jesus irrompeu da morte, ressuscitando vitoriosamente, deixando para trás o túmulo vazio. Quando as mulheres chegaram ali, já não tinha mais ninguém. Querido, a ressurreição não é uma metáfora da esperança cristã, mas ela é uma realidade. Ela é uma grande realidade. E o lindo, queridos, que a ressurreição de Jesus foi tão viva, que um dia Jesus resolveu aparecer a mais de 500 irmãos. Que dia lindo! Eu penso que começaram a dizer: vamos nos reunir, Jesus está convocando uma grande reunião. E o povo foi se achegando, e foi se achegando. Ele queria, era o momento da sua grande despedida, estava prestes para subir ao Pai. Era o grande momento da sua despedida. O céu lhe esperava, vitorioso, aleluia. Ia chegar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores no céu. Mas ele fez um convite e as pessoas começaram a se achegar. E ali, depois de uma longa conversa, com certeza aos seus discípulos, a Bíblia diz que ele foi se levitando, subindo lentamente, diante do olhar de todos. Aleluia! Ele vai subindo lentamente, e aquele grupo de 500 irmãos começa a olhar. E ele começa a subir, subir, subir. E de repente uma nuvem oculta. E eles começam a procurar Jesus nas nuvens e não conseguem vê-lo mais. Mas se posiciona 2 anjos e disse: varões Galileu, por que vocês olham para cima? O que vocês estão procurando ainda? Não, pare. Esse Jesus que já foi recebido no céu, oh, aleluia, ele não está mais nas nuvens, ele já está no céu. Um dia ele vai voltar, assim como ele foi. E diz que eles saíram e foram levar a mensagem do Mestre. Portanto, queridos, estou aqui já concluindo. Então, se ele ressuscitou, a nossa pregação não é vã. Aleluia! A nossa pregação, ela não é vã. A nossa pregação, ela é viva. Glória ao Senhor. A nossa pregação, ela tem poder. O apóstolo São Paulo disse que eu não me envergonho desse evangelho, porque é poder de Deus. Essa palavra tem poder, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou, nós um dia iremos ressuscitar. Queridos, grandes foram as perseguições que eles enfrentaram, o martírio, mas ninguém pôde deter esta caminhada. Ninguém pode deter os seus passos. Ninguém pode deter os seus passos. Agora você avança. Ninguém pode calar a sua voz. Ninguém pode toldar, ou seja, cobrir as suas esperanças. Não, elas estão expostas. Quando a igreja olha para a cruz,
ela consegue ver os seus pecados cancelados. Aleluia! Quando eu olho para a cruz, eu não vejo mais os meus pecados, porque foi na cruz que ele foi cancelado. Aleluia! Glória ao Senhor para sempre. Quando eu olho também para a cruz, eu vejo a cabeça da serpente esmagada. Aleluia! Quando eu olho para a cruz, eu posso ver, a minha dívida está quitada. Glória a Deus. Quando eu olho para o túmulo vazio, eu vejo o meu Jesus triunfando sobre a morte. Ah, meus queridos irmãos, trazendo a imortalidade, a sua presença conosco, nos fala que Ele está conosco até a consumação do século. Essas são as nossas grandes promessas que nós temos. Nós estamos vivos. A morte foi vencida. O aguilhão da morte foi vencido. Nós éramos escravos do pecado. Hoje somos livres. Hoje nós somos livres. Você não é mais um escravo. Hoje você é livre. Que privilégio nós temos, irmãos. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora você vive para sempre. Você tem uma promessa de alguém que ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou, você vai ressuscitar. Esta é a nossa grande promessa. Já passei 10 minutos. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.